Voltar com o nosso assunto com o Dr. Belarmino aqui, falando de anticoncepcionais, que aliás, gente, dúvidas bombando, doutor. Vamos lá? Sabe o que eu queria fazer? Vamos já botar a próxima enquete aqui, que o pessoal na rua também está perguntando. Podemos rodar? Olha lá. Por muito tempo, o anticoncepcional, cerca de 2, 3 anos, o mesmo. E no final ele acabou desregulando minha menstruação, causando dores de cabeça e bastante cólica. Eu queria saber por que isso acontece. Então, uma ótima pergunta. Muitas vezes o anticoncepcional ele pode ter efeitos colaterais quando não se considera a idade, o tipo, quando a paciente não faz uso no horário correto. Ele deve ser ingerido a cada 24 horas. O horário tem que ser fixo, não adianta tomar um dia às 8 da manhã, outro dia meio-dia, outra vez às 3 da tarde. Muitas vezes, Gisele, o uso de antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos acabam reduzindo o efeito do contraceptivo, fazendo com que dê um escape. Então não é que desregularizou. Na verdade, a vida da paciente já não estava muito regular. Então, somando-se a estresse, o uso de medicamentos, tomando fora do horário, acaba dando uma desregularização menstrual. E doutor, a gente estava falando no bloco anterior sobre trombose, os perigos, enfim. O médico, ele tem que fazer um questionário antes de indicar qual o anticoncepcional para a paciente tomar, baseado no histórico, né? Muito detalhado, e não é só uma questão do questionário. A gente tem que fazer uma anamnese, que a gente chama, e depois levar para uma sala de exame aonde é visto não só as mamas, a parte genital, mas os membros inferiores, se essa paciente ela apresenta muita vascularização em membros inferiores, já para poder adequar altura, peso e circulação, um anticoncepcional adequado. Perfeito. A gente já está com a pergunta da Senilma no ponto, podemos rodar? Não é a Senilma. Ah, aqui é a Senilma, muito bem. Vamos Pode lá, perguntar. Senilma. O que você tem para perguntar, Senilma? Se é importante na adolescência, como eu tenho uma filha, né, adolescente, se é importante tomar o anticoncepcional e o porquê, né, o que é indicado, assim, corretamente. Tenho uma filha adolescente e eu queria saber se o anticoncepcional ajuda no problema de espinhas, no caso, né, o problema de acne, né. Olha aí. Oi, Senilma, boa tarde, obrigado pela pergunta. Ajuda muito, reduz bastante a oleosidade da pele, mas tem algo que a Senilma não comentou que é altamente eficaz. Pacientes adolescentes com fluxo muito intenso, o anticoncepcional vem a ser o melhor tratamento para evitar endometriose, que mais tarde pode levar a uma infertilidade. Então, assim, paciente adolescente com o anticoncepcional específico, como nós mostramos aqui no começo, reduz a cólica, reduz o inchaço, melhora o humor, evita a endometriose e não dá acne. Maravilha. Então, tem 1000 benefícios. Tem que aproveitar esses benefícios então. Tem mais perguntinha, pode rodar aqui pra gente? Eu passei a tomar anticoncepcional recentemente, né? E as mamas ficaram muito doloridas. Por que isso acontece? Oi, obrigado pela pergunta. Mamas muito sensíveis são até o 3º mês do uso do contraceptivo, porque é fase de adaptação. O anticoncepcional ele acaba estimulando as glândulas mamárias e acaba dando uma distensão. Então, a mama ela não é dor, é um desconforto. Dando o 3º mês, passa completamente o desconforto mamário. É questão de adaptação. Tem que tentar segurar até o 3º mês. Se persistir, aí o profissional vai trocar o anticoncepcional. E ela falou que tinha começado recentemente, né? Então, uma questão de adaptação. Beleza. Doutor, pílulas ok. Mas existe um mundo de coisas diferentes para a gente falar, né? Adesivos, diafragmas, os dispositivos intrauterinos, espermicidas. Maravilha. Muitas coisas. Antes da gente falar deles, tem pergunta no nosso WhatsApp, que o nosso pessoal aqui manda sempre. Adriana, gostaria de saber se o DIU é seguro e se é verdade que não menstrua mais. Vamos falar do DIU então. Bacana pergunta. Queríamos mesmo falar sobre isso. Assim, tem 2 tipos de DIU, tá? Tem o DIU medicamentoso, que ele tem hormônios. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. O que difere um DIU do outro, aqui é um DIU de cobre. Dá para ver que ele é laranjinha, né? Amareladinho. O cobre, ele libera um elemento que vai matar o espermatozoide dentro do útero. E ele aumenta muito a quantidade de sangramento, o decobre. Já existe um outro que, ao invés de ter o cobre, ele vai ter o mesmo hormônio que tem nas pílulas, equivalente para 5 anos. A mulher coloca uma única vez e diariamente vai sendo liberado, que se chama, no caso, é um monopólio ainda, é o Mirena. Ele é introduzido e vai liberando. Esse que tem hormônios, durante 5 anos a mulher não menstrua. E não dá para tirar antes?
pode tirar a partir do momento que quiser, mas como é de alto custo, o ideal é ficar os 5 anos para compensar o valor do produto. Perfeito. Até nós temos aqui, se você me ajudar, Gisele, nós já temos um aqui, conforme a ilustração, Aqui pertinho. um que já está colocado. Pipoca, Isso bem pode ser pertinho. feito no consultório, tem colegas que fazem com anestesia, em hospital dia, enfim. Eu vou tentar fazer uma demonstração aqui para vocês de como que a gente faz. A gente pede para a paciente, quando é no consultório, no meu caso, a gente pede para tomar um analgésico em casa, 2 horas antes de colocar, e aí a gente insere, esse aqui é um instrumento, aqui dentro tem o Mirena, e aí nós vamos fazer o seguinte, ó, ela já fez a analgesia, a gente vai introduzindo, a dor ela praticamente não vai ter porque já foi feito o analgésico. Quando você sentir que chegou lá no finalzinho do útero, nós vamos dar um gatilho aqui, eu vou puxar e ele vai se abrir internamente e vai ficar localizado conforme a gravura, tá? Aqui o fiozinho ficou um pouquinho... E depois a retirada é por esse fiozinho Tendo que mesmo, segurar ali é tá? mais difícil, né, doutor? Mas tudo bem. Assim, pronto. E aí vai ficar dessa forma É. aqui que a gente mostrou. Aqui, deixa eu mostrar. Tem um antes e depois. Então, esse Muito aqui é a forma final que vai ficar. Aham, E que tem duração de 5 anos. maravilha. Quando essa haste é de cobre, a duração é somente, pode ser até de 10 anos, mas aumenta muito o sangramento. A pergunta foi se reduzir o sangramento, né? Exato, E não o medicamentoso reduz, o de cobre aumenta. tá certo. O doutor tem pergunta também Vamos sobre lá. injeção, vamos lá? Josiane, oi Josiane, eu tomei injeção e nos primeiros dias não veio nada, mas depois veio e não parou. Ela deve ser a menstruação, né? Está vindo desde o fim do mês passado. No momento estou amamentando. Ô, Toma Josiane, injeção. boa tarde. A injeção que a Josiane toma provavelmente é uma injeção que é trimestral, que é a única que pode ser feita para mulheres que estão amamentando. Então, à medida, se o bebê ele não tiver uma sucção, a amamentação ela não for de uma maneira a contento, poderá ocorrer sangramento. Quanto mais o bebê sugar, menos sangramento vai haver. Não significa que você vai ovular. Você não tem risco de gravidez. O que você deve fazer é tentar estimular o seu filho a mamar mais para a menstruação não descer. Mas é altamente normal até o 3º mês depois para o sangramento. Ok. Tem mais uma mensagem aqui pra gente, doutor. Vamos ver qual é. A Vamos lá. Márcia mandou. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Márcia. Adorei essa entrevista com o doutor Bellarmino sobre os anticoncepcionais. Meus parabéns pelo programa. Obrigada, Márcia. A Ô, gente Márcia, que agradece. Obrigado a você, Márcia. Olha lá, mandou foto com a gente, doutor. Tá acompanhando. Obrigado. Valeu, legal, querida. legal. Show, a gente gosta disso, né, doutor? É, Participação do participação. nosso público. Mas, É doutor, a nossa razão, né? e o nosso tempo está acabando, só que a gente tem muito mais coisa para falar, porque é tão interessante esse assunto que o pessoal de casa participa, a gente quer todo mundo aqui envolvido. Então vamos fazer o seguinte, tem para falar de camisinha, tem para falar sobre anel vaginal, Tem espermicidas. Se você me permitir, a gente continua esse papo com o pessoal de casa numa próxima, Sou pode parceiro. ser? Então Estamos tá. juntos. Eu só quero lembrar, pessoal, que sempre favor. falarmos de contraceptivos, nunca esquecer isso aqui. Ah, Camisinha, esse aí ok? é importante, né, doutor? Porque todos que nós Tem que falamos ter na aqui bolsa. não previne contra doenças. O único que vai prevenir contra doenças é esse. É isso aí. Aquilo ali é mais para planejamento familiar. Exato, doença tem que ser com a camisinha. Valeu, Falou? doutor. Valeu pela Obrigado, dica né? e a gente volta a lembrar dela então no nosso próximo programa, Com tá bom? certeza. Obrigada, Obrigado. querido, por estar aqui com Até a a gente, próxima. viu? Sempre um prazer. Vamos fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, é rapidinho, mas antes eu quero lembrar você do Ver Mais Kids Blumenau. Já mandou o seu e-mail? Crianças entre 5 e 10 anos podem participar para representar o nosso programa. Então manda lá, vermaiskidsblumenau@ricsc.com.br, tá bom? Amanhã termina o prazo, então corre, gente. Vou pro intervalo, volto já já. Nesta quarta, 20h30, a traição vai ter um